A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 9 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel, e o tema neste domingo é Jesus como Filho do Homem. Nós vamos estudar a visão do evangelista Lucas em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes disso, é necessário que nós tenhamos algumas informações a respeito do escritor Lucas, porque Lucas é um escritor e não um autor, porque o autor é o Espírito Santo. Ele tinha uma nacionalidade grega, ele era da cidade de Antioquia, ou Antioquia, como alguns dizem. Profissão dele, ele era um médico, inclusive Paulo cita ele como um médico amado lá em Colossenses 4,14. Ele não andou com o Senhor Jesus, mas ele teve contato direto com aqueles que andaram, com os apóstolos e os discípulos. Andou muito junto com o apóstolo Paulo, inclusive ficando com ele até o fim de sua vida em Roma. O evangelista Lucas, ao escrever, ele escreve de uma forma excepcional, excelente. Inclusive, o prefácio do livro do Evangelho, a qual ele escreve, tem algo muito importante, porque ele é muito bem organizado. Os linguistas eles dizem que a forma como o Lucas escreve os seus textos é uma forma muito bem organizada, rebuscada, um grego impecável. E aí você pode observar como ele é organizado na questão de levantamento, como um historiador também, além de médico. E ele coloca como que ele escreveu, ele apresenta o seu método a Teófilo em Lucas 1, do verso 1 ao 4, você vai encontrar o prefácio desse evangelho. E ele é muito bem organizado, ele coloca que foi feito um levantamento, ele coloca que foi em ordem, ele coloca que os fatos que aconteceram é exatamente uma ordem cronológica. Ele tem algumas características muito bem elaboradas. Então, o evangelista Lucas, ele é assim porque ele tem uma formação melhor, acadêmica melhor, ele tem um conhecimento melhor, e o Espírito Santo ele usa pequenos e usa grandes para a sua obra. O seu público-alvo eram os gregos. O evangelista Lucas escreve aos gregos, apresentando o Senhor Jesus como o homem, o Filho do homem. E aí nós vamos ver mais à frente o que significa isso, o Filho do homem. O tópico 1 tem por título, e o título é uma pergunta: por que a expressão Filho do Homem? E o comentarista coloca a Ezequiel 1:10, que diz, apresenta aquele ser, né, que tem quatro faces, e aí uma face é a face de homem, a face de leão, a face do boi e a face da águia. Exatamente como que os evangelhos são colocados, 4 evangelhos. Se você observar, o evangelho de Mateus coloca o Senhor Jesus como o rei, o leão. O evangelho segundo Marcos coloca o Senhor Jesus como o boi, aquele que serve, o líder servidor. E Lucas apresenta o Senhor Jesus como o Filho do homem, como um ser humano. E mais à frente nós vamos ver a visão do apóstolo João, que difere dessas visões dos sinóticos, que no caso Mateus, Marcos e Lucas. E João já apresenta o Senhor Jesus como divino, aquele que está acima, elevado, que tem excelência, como Deus, como divino. Então, essa é a visão a qual o comentarista coloca, fazendo essa referência desses significados ou representatividades dos evangelhos relacionados a um ser. Ainda dentro aqui do tópico 1, nós vamos nos deparar com por que a expressão Filho do Homem. Bom, se nós observarmos o livro do profeta Ezequiel, essa expressão ela é falada
em especial lá em Ezequiel 8:17, como filho do homem. Mas esse filho do homem está se referindo em Ezequiel 8:17 ao próprio Ezequiel, quando aquele ser que estava em fogo, que vinha em brasa, ele fala filho do homem, ele está falando relacionado ao próprio Ezequiel, como um ser humano. E se você observar na leitura, vai estar em minúsculo, filho do homem, tudo em minúsculo, não está em maiúsculo, porque se refere ao profeta. Porém, em Daniel 7:13, a expressão filho do homem já vem de outra forma, já vem com letras maiúsculas. Por quê? Porque Daniel, ele vê nas suas visões noturnas, o ato a qual o Senhor Jesus estava sendo glorificado no céu, quando ele está diante do ancião de dias, que é o próprio Deus, que ele está recebendo glórias, poder, todo o domínio estava sendo dado a ele. Então, o profeta Daniel, ele apresenta esse filho do homem como o Senhor Jesus. É a primeira vez que nós encontramos isso, o filho do homem como o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que significa o filho do homem? No hebraico, significa Ben-Adão, ou filho de Adão, filho de um ser humano, aquele que tem carne, aquele que veio em carne. E para isso nós precisamos voltar lá atrás em Gênesis 3:15, quando o Senhor Jesus é profetizado na própria boca do Deus Todo-Poderoso, que ele seria a semente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça de Satanás. Ou seja, um homem nasceria, e esse homem nasceria para uma missão, e a sua missão é uma missão missiológica, uma missão de Cristo, ou seja, do ungido, aquele que tem algumas atribuições a serem realizadas em prol do homem e também para combater o mal, as trevas. Então, quando nós vemos falar dessa expressão filho do homem em letra maiúscula, nós estamos referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio em carne, um homem, mas também Deus. Amém, meus irmãos? Seguindo adiante, nós vamos ter o tópico 1.1, que diz o seguinte: Jesus, o Filho do Homem. O prisma de Ezequiel é uma vinculação de raça, ou seja, o ser estava dizendo para Ezequiel que ele era um humano, um descendente de humano, um filho de humanos. Porém, Lucas traz um título cristológico, ou seja, o Senhor Jesus é apresentado como alguém que tem uma missão. Qual é a missão? A sua missão é de Cristo, o ungido de Deus, aquele a qual vai executar a obra do Deus Todo-Poderoso. Porém, esse filho do homem, ele é perfeito. E é o que nós vamos ver mais adiante. Ele é excelente, ele é virtuoso. E para isso nós precisamos compreender no tópico 1.2, a autocompreensão de Jesus. Jesus, como homem, ele tem a sua concepção dada pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E nós olhamos o Senhor Jesus, ele nasce de forma sobrenatural, mas depois ele tem uma vida natural, ele tem a infância, ele tem sua rotina, a sua dinâmica humana normal. Porém, ele é diferente. Jesus, na sua infância, ele já tinha a sua ideia formada, ele já tinha uma convicção de que ele era o Filho de Deus. E aí você encontra ele tendo aquele debate com sua mãe e seu pai, quando ele fica 3 dias em Jerusalém, e ele fica onde? No templo, discutindo sobre a lei com os doutores. Ele já tinha um diferencial.
E aí eu coloquei aqui que a chave nunca virou, ele sempre foi muito convicto de sua missão. Ou seja, ele não foi um menino que cresceu, de repente virou a chave, agora eu sou filho de Deus. Não, ele sempre teve essa visão, ele sempre teve essa convicção. Então, os evangelhos colocam exatamente isso. Ele nasceu de uma forma sobrenatural, mediante o Espírito Santo. E ele teve uma vida convicta. Não é que ele era um menino abobalhado que estava por aí, depois que ele virou, ele cresceu, com 30 anos veio, caiu a ficha, não, agora eu sou filho de Deus. Não, convém que eu cuide dos negócios do meu pai. Ele já tinha convicção desde muito cedo que ele era o filho de Deus. O evangelista Lucas coloca a questão do reino de Deus, que era o quê? O seu objetivo. Ele tratava desse negócio, que é o quê? O reino de Deus, que é a próxima lição. Mas vamos já para dar uma pincelada, o que é o reino de Deus? E aí o apóstolo Paulo, em Romanos 14, 17, diz o seguinte: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É uma nova proposta esse reino de Deus, a qual o Senhor Jesus vem para trazer aos homens. O Senhor Jesus, ele vem com essa proposta para que todo aquele que nele crê tenha essa vida, ou seja, esse reino dentro de si. Mas isso é coisa lá para a próxima lição, a lição número 10. Seguindo adiante, o tópico 2, ele diz o seguinte: Lucas e a concepção do Filho do Homem. Eu falei lá no início que o evangelista Lucas, ele tem como público-alvo os gregos, apresentar o Senhor Jesus para os gregos. E os gregos, meus irmãos, eles tinham uma visão do homem perfeito. É tanto que, se você observar a arte grega, quando representa o homem está sempre perfeito, sempre esbelta. Esse homem, ele tem tanto um externo perfeito, uma estética perfeita, mas também ele tem uma ideia, um conhecimento, ele tem uma virtude perfeita. E para isso os gregos utilizavam a palavra arete, o termo arete ou areté, que significa virtude, excelência, também heroísmo. Esse homem perfeito, ele também era um herói. Esse homem perfeito, ele tinha grandes feitos. Ele era excelente em tudo, no seu proceder, no seu andar, nas suas atitudes e na sua estética. O que Lucas coloca olha, gregos, vocês não gostam tanto, não enfatizam tanto um homem perfeito? Deixa eu falar de um homem perfeito para vocês. Olha como ele veio. Ele veio de forma sobrenatural. E os gregos não tinham isso? Como que eram os semideuses? Aqueles a qual nasciam de mulheres e eram fruto de uma relação do divino, dos deuses gregos, com mulheres terrenas ou até mesmo com homens, mas mais especificamente mulheres. É tanto que Lucas dá uma ênfase a Maria, ele coloca muito bem a questão como que Maria teve essa criança mediante o Espírito Santo. Ele coloca o cântico de Maria, ele enfatiza muito Maria, porque os gregos tinham isso. Olha, se Hércules veio, é porque Zeus teve relacionamento com a mãe de Hércules, uma humana teve relacionamento com um divino. Porém, a mitologia grega traz essa questão de uma forma muito carnal, de uma forma grotesca, mas o apóstolo, o evangelista Lucas, ele traz de uma forma santa. Não houve conjunção carnal, não houve ato sexual. Cristo veio mediante a obra do Espírito Santo. Não tem nada de carnalidade nisso. Ele é fruto do Espírito Santo.
Então, esse arete, esse homem perfeito, excelente, virtuoso, herói, é como que o evangelista Lucas coloca para os gregos, para que os gregos pudessem entender, compreender Jesus Cristo, aquele que veio de forma sobrenatural e foi perfeito no seu andar, foi perfeito nas suas atitudes e foi um herói, porque ele fez coisas fenomenais, ele fez atos fenomenais, ele curou, ele expulsou demônios, ele morreu na cruz para a salvação do homem de seus pecados. Portanto, esse Senhor Jesus é um herói. Esse homem, esse filho do homem, ele é um herói. Assim que Lucas procura apresentar o Senhor Jesus aos gregos. O tópico 2.1 diz o seguinte: Jesus como Salvador do mundo. A narrativa é sempre aquela forma a qual alguém apresenta um tema de forma que ele conhece, da forma que ele aceita. Então, o evangelista Lucas, ele tem uma narrativa, e a sua narrativa é conhecida como a narrativa lucana. Nesse livro, Entendes o que lê, de Gordon Fee, ele fala exatamente sobre essa visão, essa narrativa a qual os evangelistas colocam o Senhor Jesus. E eu acabei de citar para os irmãos como o evangelista Lucas narra o Senhor Jesus para os gregos, ou seja, tem um alvo, tem uma forma, tem um método, e Lucas faz isso muito bem. Jesus, o Salvador. Ele está sempre enfatizando que esse homem, filho do homem, ele é o Salvador, ele é um herói. Amém? O 2.2, ele diz o seguinte: a genealogia de Lucas relacionado a Cristo. O termo genealogia, nós podemos defini-lo da seguinte forma: é o estudo que tem por objetivo estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família. O evangelista Mateus, ele tem uma genealogia. É tanto que os únicos evangelhos que apresentam uma genealogia é Mateus e Lucas. Porém, Mateus, ele apresenta uma genealogia por parte de pai. E do seu, na realidade, não é o seu genitor. José não é o genitor, mas José é o cuidador, aquele que esteve presente ali na vida do Senhor Jesus. Mas o evangelista Lucas, ele traz uma visão da genealogia da parte de Maria. É uma genealogia materna. E para isso nós precisamos entender exatamente isso. Em Mateus nós vamos encontrar a genealogia vindo de Abraão até Jesus. Já Lucas faz diferente. Lucas faz de Jesus e ele ultrapassa Abraão. Esse não é apenas um descendente da promessa. Ele já ultrapassou aqui Davi. Ele apresenta o Senhor Jesus como um rei que tem uma descendência de nobre. Ele passa de Abraão, porque ele apresenta o Senhor Jesus como aquele que é o filho da promessa. E Lucas vai até Adão, porque é o filho do homem, é aquele que nasceu da semente da mulher. Então, existe essa ascendência. Jesus não tem descendência. A descendência humana não tem. O que o Senhor Jesus tem é nós somos descendentes dele espiritualmente, porque nós nascemos nele, o novo Adão, aquele que é perfeito. Então, a ascendência do Senhor Jesus Cristo, ela, na visão de Lucas, vai até Adão, começa de Jesus e vai até Adão, o filho do homem, aquele que é a semente da mulher, o homem perfeito. Amém, meus irmãos? O tópico 3, ele tem por título Lucas e sua importância na vida cristã. Lucas preza pela importância do Espírito Santo como uma força motriz, capacitadora.
do homem de Deus. Lucas, ele apresenta o Senhor Jesus, mas ele coloca que o Senhor Jesus ele é dependente do Espírito Santo constantemente. Ele é ungido pelo Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. E para isso, Lucas ele possui a teologia pentecostal. Ele preza pelaquela forma da igreja primitiva do Pentecostes, ou seja, aquele que viu essa ação do Espírito Santo ali com os discípulos, com aqueles seguidores do Senhor Jesus, depois que o Senhor Jesus subiu aos céus. Então Lucas, ele tem essa ênfase, sabe, constante, que o Senhor Jesus estava constantemente com o Espírito Santo. E aí é a visão pentecostal. E nós, assembleianos, fazemos parte dessa. Nós temos comunhão com a igreja primitiva pela sua forma de pensar, de agir e de crer. Nós cremos no Espírito Santo, na sua ação maravilhosa. Nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos que o Espírito Santo conduz. Nós cremos que o Espírito Santo batiza com essa língua maravilhosa. Nós cremos que o Espírito Santo faz atos maravilhosos. E Lucas tinha isso. Colocava essa visão teológica pentecostal. O tópico 3.1 diz o seguinte: a valorização de todas as pessoas. O Senhor Jesus ele rompia as tradições. O judaísmo era uma religião elitista. O judaísmo não se permitia ter um contato com os mais pobres. O judaísmo tinha uma ojeriza aos deficientes físicos. O judaísmo ele segregava as mulheres. O judaísmo possuía uma forma de viver totalmente exclusiva. Exclusiva a quem? A sempre os melhores, sempre os mais importantes. Mas o Senhor Jesus ele vem e rompe isso. Ele rompe essa segregação. Agora o Senhor Jesus ele traz inclusão. E aqui essa palavra é muito importante. Nós não estamos dizendo que o Senhor Jesus ele é inclusivo para o pecado, mas ele é inclusivo para o pecador. O Senhor Jesus ele está disponível para todos, para os pecadores em geral, para os seres humanos. O Senhor Jesus ele não tem uma forma farisaica de ver o homem pelo que ele tem. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus ele não espera nada do ser humano. Ele é a solução para a falta que o ser humano tem. Ele é a cura, ele é o perdão. O Senhor Jesus ele é aquele que traz vida nova ao homem. E para isso, o Senhor Jesus ele não tem nenhum tipo de problema em ter mulheres no seu ministério, em ter pessoas que outrora não eram vistas como bem-vindas, muito pelo contrário, era sempre vista como alguém impuro. E essas mulheres, agora no ministério do Senhor Jesus, elas têm um papel fundamental, elas têm ações, elas têm um espaço, elas podem ouvir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas podem sentar com Ele, elas podem tocar nele, elas podem ter uma conversa agradável. O Senhor Jesus, ele é inclusivo, ele não vê essa segregação. Portanto, as mulheres agora têm um espaço com o Senhor Jesus. Os deficientes são curados. Aparece deficiente na sua frente, ele curava. Morto, que os sacerdotes não podiam nem chegar perto, o Senhor Jesus ressuscitava. O que ele fez com o filho da viúva de Naim, ou o que ele fez com Lázaro, ele ressuscitava. Ou seja, esse Senhor Jesus, ele é abrangente, ele não fica preso às cerimônias, não fica preso à religiosidade, muito pelo contrário, esse Senhor Jesus, ele é inclusivo. Todos aqueles que chegam diante dele, confessam seus pecados e alcançam misericórdia. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico 3.2, já finalizando, diz o seguinte: Jesus
e a dependência do Espírito Santo. A visão do pentecostalismo, ela é muito focada no Espírito Santo. É tanto que o evangelista Lucas, ele escreve o tempo todo enfatizando esse Espírito Santo. Lá em Atos, quando o evangelista escreve narrando a história do povo de Deus, especialmente da igreja, ele está sempre colocando os atos do Espírito Santo. É tanto que o livro dos Atos é conhecido como Atos do Espírito Santo, mas também Atos dos Apóstolos. Mas os apóstolos não fariam nada se não tivesse o Espírito Santo. Portanto, eu gosto muito da expressão os Atos do Espírito Santo. E Lucas, ele é muito focado no Espírito Santo. Ele tem essa ênfase constante no Espírito Santo, na vida do Senhor Jesus, mas também posterior à igreja. E aí ele tem essa direção de ter o Espírito Santo. O Senhor Jesus tinha o Espírito Santo. No seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele. O Espírito Santo conduz, ele guia. É tanto que foi o próprio Espírito Santo que guiou o Senhor Jesus para o deserto, para ser tentado. O Espírito Santo está sempre com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus enfatiza também isso. É tanto que ele sopra sobre os seus discípulos, receba o Espírito Santo. Na sua ascensão, ele diz, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, ou seja, a promessa, o Espírito Santo é muito importante. O Espírito Santo é aquele que está com a igreja e nós precisamos fazer essa notificação para a igreja, especialmente para os jovens. Incentive o jovem a buscar o batismo com o Espírito Santo. Incentive os jovens a buscar os dons espirituais, a pedir os dons espirituais. Incentive os jovens a ter uma vida de santidade, a pedir para que o Espírito Santo faça a sua obra paulatinamente, constante, de forma a aperfeiçoar esse jovem, esse homem, essa jovem, essa mulher, para que possam ter o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, o evangelista Lucas, ele não deixa isso vago, está constantemente trazendo à tona essa importância. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, finalizando, foi o homem perfeito porque veio da descendência de homens. Ele vem da raiz de homens, porém, vem de que forma? De forma sobrenatural, pelo Espírito Santo. Ele tem obras maravilhosas, ele não pecou, o homem perfeito, virtuoso no seu caráter, poderoso em suas ações heróicas, salvando, curando, expulsando demônios, combatendo as trevas. Esse homem perfeito morreu para remir o homem de seu pecado, um ato heróico. Nunca se houve um ato tão heróico como este, o ato da morte do Senhor Jesus Cristo e de sua ressurreição. Portanto, esse homem perfeito, o areté, o homem excelente, o herói, o virtuoso, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nós somos os seus filhos. Descendência agora, não mais do Adão que caiu. Somos descendentes, como o apóstolo Paulo diz, do Adão perfeito. Esse novo Adão é perfeito. Somos descendentes dele espiritualmente. O homem Adão, primeiro, ele trouxe pecado. O homem herdou o pecado, porém nós herdamos a santidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é perfeito, santo, puro, e comunicou isso aos homens e nos deu, e somos seus discípulos, descendência, somos nação santa, povo adquirido de Deus, mediante Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Portanto, alegrai-vos, porque somos descendência espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que isso tenha ajudado você. Se você concordar, se inscreva no canal,
dê um seu like, compartilha isso com outros professores para que outros possam ter algum tipo de subsídio para as suas aulas. Nós agradecemos o cuidado que os irmãos estão tendo, alguns estão se inscrevendo, estamos crescendo aos pouquinhos e isso é muito bom. Vamos fazendo isso de forma muito tranquila, até que o Senhor possa alcançar outros e que eu peço aos irmãos, ore pela minha vida, para que o Senhor possa me dar graça a cada dia, para que eu possa contribuir de alguma forma, mesmo que seja pequeno, mas contribuir de alguma forma para com os irmãos e com a nossa escola bíblica dominical. Que você tenha uma aula abençoada, que você seja uma tocha, que o Senhor possa usar, mediante o Santo Espírito, a sua mente, a sua boca, de forma que quando você falar, os corações dos integrantes da sua classe possam arder e eles possam sair de lá mudados, cheios da presença do Santo Espírito. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.